Próximo jogo. Você tá lá no Instagram. Então, nós vamos hoje falar um pouquinho sobre a questão do câncer, o crescimento. Boa noite a todos, né? Boa noite aos nossos seguidores aí do Instituto Ana Cainós. Já estamos com algumas pessoas aqui entrando, então nós estamos aguardando mais pessoas, estamos aguardando o nosso convidado, que é o pastor, nosso paciente, Fernando Guille. Ele vai contar um pouquinho da história dele e eu tenho certeza que vai ser muito marcante essa live. Então nós vamos realmente tirar um aproveitamento muito grande, porque a gente vai contar uma história real. Eu acho que é isso que é importante, né? As pessoas realmente se identificarem com essa história. Então o pastor Fernando Guille, ele tem uma história muito bacana. Ele vai contar como que ele está curado praticamente de um câncer extremamente agressivo e como ele utilizou dos recursos da medicina integrativa, a própria medicina alopática também o ajudou. E muito mais importante do que isso, como ele deu uma virada na vida dele. Então, nós aqui do Instituto Ana Cainós, nós temos esse papel importante, relevante, de realmente levar a informação para os nossos pacientes, para aquelas pessoas que desejam entender um pouquinho mais sobre medicina integrativa, sobre como essa medicina pode realmente ajudar em vários processos da vida. Então, essa noite vai ser uma noite muito bacana. Estamos só aguardando o pastor Fernando se conectar para que a gente possa, então, fazer um bate-papo super legal. Então, convida aí mais pessoas, aproveita que a gente ainda não começou oficialmente, coloca aí nos seus grupos, divulguem, porque vai ser algo muito bacana. O pastor Fernando está entrando e aí a gente vai, então, iniciar aí o processo. Quer falar um pouquinho, Alves? Fala um pouquinho aí sobre essa... Boa noite a todos, né? Nós estamos nessa live. Deixa eu verificar aqui. Que nós pensamos, né? Um assunto tão importante, um assunto tão importante, né? Pertinente para o momento, que é uma doença que tem aumentado muito, né? Tem nos preocupado. Então, nós convidamos o nosso querido pastor Fernando Guille para nós estarmos conversando um pouco a respeito da experiência dele. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muito você, né? Quem não conhece uma pessoa que foi acometida ou está sendo acometida por essa patologia? Então, nós temos que entender, porque a nossa maior arma é a informação. E é isso que o Instituto Ana Cainós, nessa noite, está querendo promover, né? A informação. Porque diante da informação nós temos condições de melhor combater essa doença, né? Então estamos aguardando o nosso querido convidado para nós podermos iniciar aqui um bate-papo que vai ser muito bacana. O que a Raquel falou, eu quero frisar, convide uma pessoa, convide, né, seus amigos, envie para as pessoas para que elas possam estar com a gente, né? Nessa noite. A gente vê que vai ser algo muito bacana da gente estar batendo papo. Você pode mandar perguntas, né? Para a gente poder estar conversando. Se você tiver alguma pergunta para o pastor Fernando Guille, você pode mandar para a gente, né? Que nós vamos discutir com ele. Então, o Instituto Ana Cainós, o objetivo
é trazer temas relevantes, né? Algo que tem a ver com você, que tem a ver com as pessoas, algo do dia a dia. Então, nessa noite, como foi dito, nós estaremos entrevistando o pastor Fernando Guiller, que ele é um exemplo maravilhoso de como ele superou, né, essa doença terrível, né, de uma forma assim, muito bacana. E ele vai contar aqui em detalhes para você nessa noite. Eu estou vendo aqui muita gente bacana, né? Maurício, que deve estar lá em São Paulo. Mauricinho, quero mandar um beijo para você. O meu querido... vamos ver aqui, está pedindo solicitação. Transmitir ao vivo. Isso. Rosiane, em São Paulo. A Mira, Mauricinho. Beijão, muito obrigado pela audiência. Pastor Fernando Guiller. Tudo bem, meu doutor? Boa noite, doutor Robinson, Raquel. Bom recebê-lo. Pessoal, boa noite. Boa noite, pastor. Pastor Fernando Guiller, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? Nós estávamos nessa noite aqui discutindo a respeito, falando um pouco, né, do seu depoimento aí, que foi algo que impactou muito a nossa vida, né? Obrigado vocês por me permitir contar essa história da manifestação sobrenatural de Deus na minha vida, junto com todos os recursos da medicina tradicional, medicina integrativa, medicina ortomolecular, com os recursos da nutrição também. São tantos os recursos que eu tive que usar na batalha contra o câncer, e vocês foram fundamentais nesse processo. Obrigado. Pastor Fernando, assim, a gente estava extremamente ansioso por essa live, né? Ansiosos por essa live, porque impressionante, eu tenho comentado com o Robson que eu creio que Deus, ele quer um pouco mais de nós, né, nessa área, porque nós temos sido tão procurados por pacientes com essa patologia. E assim, recentemente uma paciente com câncer de fígado, outro com câncer de mama, e eu fico assim abismado com os dados, né? Então assim, eu trouxe aqui um dado assim muito interessante do INCA, onde ele fala que a quantidade de mulheres acometidas, por exemplo, com câncer de mama, aproximadamente 2,1 bilhão de casos novos, né? Então a gente tem uma taxa assim absurda, e a gente vem percebendo no nosso dia a dia que realmente isso vem crescendo. Não é só as estatísticas que mostram, mas assim, a gente está percebendo assim, praticamente toda a família tem um caso de algum parente com algum tipo de câncer na família. E assim, ultimamente a gente tem ficado assim, impressionado como que aumentou a procura no Instituto Ana Cainós por esse tratamento, que a gente proporciona, na verdade, um tratamento mais suplementando, realmente reforçando a parte nutricional. Isso tem sido muito importante. Mas nos chamou muita atenção o seu caso, porque você chegou lá no Instituto ano passado, e eu me lembro que você começou falando o seguinte: olha, eu oro por tantas pessoas, né? Você é um pastor internacionalmente conhecido, e assim, Deus te usa de diversas formas. E você falou o seguinte: mas quando eu fui orar por mim, Deus falou que não ia me curar. Conta um pouquinho dessa história aí pra gente, pastor. Como é que foi isso aí? Eu vou contar um pouquinho desde o diagnóstico, em outubro do ano passado, especificamente. Desde o primeiro dia de outubro, eu fui no hospital e fui internado de emergência. Fui no hospital porque eu estava com um tumor, era desse tamanho de uma manga, de um pão francês. Eu não sabia que era um tumor, eu pensava que era algum tipo de inflamação, mas não tinha noção da gravidade. Só que meu dia a dia começou a ser muito afetado porque eu perdi a energia, perdi também até mesmo a vontade de poder me movimentar, e não conseguia mais abrir os olhos porque me incomodava muito a luz. Então, fui no hospital me atenderam e fizeram a primeira tomografia. Na primeira tomografia acusou um tumor no crânio,
um tumor muito grande no crânio e o primeiro diagnóstico do neurologista que estava de plantão foi que tinha invadido o cérebro, né? Que era um tumor, uma lesão que tinha invadido o cérebro. Então, eu perguntei o que seria o procedimento a ser feito. Ele falou que tinha que fazer outras provas, mas o mais provável seria uma cirurgia. Então, eu internei 12 dias, os primeiros 12 dias de outubro de 2019, fazendo uma série de provas, uma bateria, na verdade, de provas, né? Tomografias, eu passei por uma ressonância magnética, uma PET scan, e no final, eles descobriram que esse tumor era um linfoma padrão não folicular, ou padrão folicular, perdão, linfoma não Hodgkin, padrão folicular, muito avançado, no último estágio, né? Então, era câncer terminal, com pouquíssimas possibilidades de vida. Foi nesse momento que eu fiz uma pergunta para Deus. Eu perguntei se ele iria me levar. Aí veio uma palavra que foi chave. Deus me falou que essa doença não era para a morte, sim para a glória dele. Então, eu pensei que ia ser tudo como eu já tinha visto ao longo de mais de 15 anos de ministério. Eu tenho orado por muitas pessoas na área de cura física, né? Já vi muitas pessoas serem curadas do câncer, já vi tumores desaparecer. Então, achei que no meu caso ia ser da mesma maneira, né? Então, eu orei para que o tumor desaparecesse e o tumor não desapareceu. Então, eu perguntei ao Senhor o que ele tinha comigo, o que eu precisava aprender. E foi muito interessante o que Deus me falou. O que eu senti da parte do Senhor foi que se eu fosse curado como eu já tinha feito por outras pessoas, eu mesmo me adoeceria, porque eu tinha um ritmo muito estressante e tinha negligenciado vários fatores, como a alimentação, o sono, e uma outra série de fatores mais emocionais, né? O estresse, o gerenciamento do estresse. Então, o Senhor me falou claramente, se eu te curo agora, você mesmo vai se adoecer daqui a pouco e você vai morrer. Então, o que eu quero é que você não apenas seja curado, senão que você entre num estado de saúde. Eu quero trabalhar com você não apenas a cura, senão a sua saúde. Então, aí iniciou o processo de entender que eu tinha chegado nesse ponto, não era da noite para o dia, foram anos na minha vida de uma má alimentação, uma alimentação deficiente, um estresse muito descontrolado, falta de sono, uma gestão emocional não assertiva, e por isso, agora meu corpo estava me passando a nota. Eu falei numa das entrevistas que eu tive com vocês, que durante 30 anos eu não bebia água, mas não era que eu bebia pouquinho, eu bebia Coca-Cola, zero água, zero, 30 anos. Então imagina como é que as minhas células estavam, né? Muito carboidrato, viagens praticamente todas as semanas, eu não tinha tempo para mim. Então esse período foi um período para eu poder focar na minha saúde, não apenas na cura. E depois desse período eu comecei, primeiro, o fortalecimento de todo o sistema imunológico, que estava detonado, eu nem sabia. Os médicos queriam fazer uma cirurgia, né? Eles queriam abrir toda essa parte do meu crânio, remover 70% do meu crânio para poder resolver o que eles consideravam que era o problema. Porém, depois de fazer a PET scan, foi evidenciado que eu tinha mais tumores aqui, eu tinha outros 2 tumores nessa parte, nessa área, 2 no quadril, então praticamente meu corpo tinha sido acometido pelos tumores. Então não resolveria. Aí eles partiram para a quimioterapia, mas algo interessante aconteceu, né? O plano de saúde não aprovou a quimioterapia de primeira,
e eu sei que foi Deus, porque se eu entro na quimioterapia com o sistema imunológico tão deprimido, tão detonado, eu não tivesse aguentado. Eu tive que passar por 2 quimioterapias, 2 protocolos de quimioterapia, que se eu entro em outubro com esses protocolos, talvez eu não estaria contando aqui a minha história. Então, depois disso foi que, nesse intervalo melhor, eu comecei a procurar mais a medicina integrativa para poder fortalecer meu sistema imunológico para todo o processo que viria com as quimioterapias. E aí foi onde eu conheci vocês, eu comentei para vocês todo o processo que eu vinha passando, e vocês me apoiaram de uma maneira muito significativa em todo o que foi o fortalecimento do sistema imunológico, nas vitaminas. Aí vocês, melhor do que eu, podem explicar o que vocês fizeram comigo durante esse período. E esse período foi chave para todo o processo dos 2 protocolos de quimioterapia que eu tive que enfrentar, porque eu passei por 2 quimioterapias simultâneas, o qual não é normal, não é comum, meu caso não era comum, era um câncer terminal, e por causa disso requeriu 2 quimioterapias, uma tradicional, que é a Gaziva-Shop, e a outra o Metratrexate em doses altíssimas, né? Era tão delicada a situação que eu tinha que ficar uma semana no hospital, porque quando introduziam o Metratrexate não pode ficar no corpo mais de 24 horas, porque se ficar pode realmente levar a pessoa a óbito, né? Então eu tinha que passar por todo esse processo, e foi aí onde eu passei sem nenhum efeito colateral. Eu não tive febre, eu não tive nem enjoos, eu não tive mucosivite, eu não tive nenhum efeito colateral que uma quimioterapia poderia provocar. Imagina 2 simultâneas. Então, eu passei praticamente sem nenhuma complicação. E isso foi algo que despertou o interesse dos médicos, né? Não é comum isso acontecer. E a evolução também das próprias quimioterapias foi de maneira acelerada, o qual também não é normal. No primeiro ciclo das 2 quimioterapias, o tumor gigantesco no crânio desapareceu, o qual eles se assombraram muito, e depois disso todo o restante do processo foi tranquilo, sem nenhuma complicação. Isso. Ô, pastor, muito bacana o seu depoimento, né? Agora, eu acho assim que nessa primeira fala sua, muito esclarecedora, uma coisa que é interessante, que você falou, que para a gente alertar as pessoas, né, pastor? Você não dormia de forma adequada, não tinha um sono satisfatório, muito estresse, a parte emocional comprometida, né? Você não bebia água, você bebia Coca-Cola, não tinha uma alimentação de forma adequada. Então, pastor, a gente vê que muitas pessoas hoje em dia estão assim, né? Nesse perfil, com toda essa conduta. E uma coisa que a gente tem estudado muito que, né, quando você não se alimenta, quando você não dorme, quando você não tem um equilíbrio emocional, o que acontece? Você está abrindo porta para a doença entrar. Exatamente. Não é? A gente pode ver assim, a questão do refrigerante, né? A Coca-Cola, que você disse que você fazia uso, né, em grande quantidade. 5 litros por dia. 5 litros por dia. Isso? Então, o que acontece? A Coca-Cola, o nosso sangue, ele é um sangue alcalino. O pH é de 7,35 a 7,45. E o refrigerante, a Coca-Cola tem um pH de 2,5. E toda doença para desenvolver, né? Essa doença que você teve com o câncer, precisa de ter um meio ácido para desenvolver. Então, gente, o pastor está falando algo assim extremamente importante, né? Quanto à questão da dieta, quanto à questão daquilo que você ingere. Às vezes você acha que o refrigerante é uma coisa assim inocente, não é? Que não vai comprometer a sua saúde. Então, ele tendo esse pH de 2,5, o organismo tem que lançar mão de mecanismos complexos para poder
equilibrar, né? Fazer o equilíbrio ácido-básico. E toda doença, principalmente o câncer, para ele desenvolver, ele precisa de um meio ácido. Então, Sim. você bebendo aí refrigerante direto, né? Como pastor, 5 litros por dia, quer dizer, é um meio para que haja o desenvolvimento dessa doença. Exatamente. E é interessante que as mesmas células, se fizer um experimento, né, colocando as mesmas células em diferentes meios, elas reagem de maneira diferente, né? Elas podem formar os ossos, podem formar os músculos, ou podem simplesmente ter uma anarquia. Então, tudo depende do meio. Isso é fundamental, isso tristemente não se fala. A maioria das pessoas vê apenas os sintomas. O câncer não é uma doença, o câncer é um sintoma, né? Então, a maioria das pessoas enxerga só o mais aparente. E é por isso que não tratam a raiz dos problemas. A raiz dos problemas é o que o doutor acabou de falar, o terreno biológico. É igual, no Amazonas existe um rio onde os peixes são acometidos por tumores por causa do meio dos metais pesados no rio. Se você tirar o peixe e remover o tumor e voltar a colocar o peixe nesse mesmo rio, ele vai voltar a desenvolver os tumores. Então, não adianta só remover os tumores através de uma cirurgia, como a maioria das pessoas faz. Não adianta só passar pela quimioterapia. Não adianta só enxergar desde um único ângulo. O câncer é uma doença multifatorial que precisa ser encarada dessa maneira. Esse foi o processo que eu tive que me determinar a encarar de maneira multifatorial. Fator emocional é fundamental, o estresse que a gente acha que é apenas parte do dia a dia, uma rotina, é um veneno para o nosso organismo, porque ele faz com que o sangue justamente se torne o terreno para todas as doenças, né? Você falou sobre alcalinidade e acidez. O estresse deixa o sangue na propriedade química mais para desenvolver as outras doenças, não precisamente alcalino, né? Senão acidez. E a maioria das pessoas não cuida do estresse. Eu não cuidava. Eu viajava 3, 4 vezes por semana, não dormia bem. E isso faz com que o organismo fique no modo alerta o tempo todo. As amígdalas cerebrais fiquem em alerta por causa do ritmo. E o cortisol envenene o sangue, né? E quando o sangue não está na propriedade alcalina, aí onde as doenças começam a ter o seu desenvolvimento. Então, eu não cuidava o sono, não cuidava a alimentação, não cuidava o estresse, e isso, ao longo dos anos, me passou a nota de um câncer terminal. Então, é interessante, pastor, você falou aí sobre o estresse, né? É Sim. uma coisa importante. Antigamente, os nossos agentes estressores eram o leão, era a cobra, eram os bichos, né? A gente dava de Exatamente. cara com um bicho, a gente corria, saía fora, então ali o nosso estresse reduzia. O estresse, quando a pessoa está em estresse, numa situação de perigo, que ela tem que correr ou brigar, o corpo joga no sangue uma grande quantidade de cortisol para você tomar Sim. alguma atitude, né? Antigamente eram os bichos, a gente corria, a nossa suprarrenal ela relaxava. Só que hoje a gente está com sobreposição de estresse, né? Sim. É o trabalho, é a família, é a situação financeira, né? É a saúde. Então, por isso que hoje a questão, o problema do momento, né? A doença do momento é o estresse. E esse estresse, como você Exatamente. fala bem, muito bem, né? É um dos causa, o que ele leva é a Sim. imunodepressão, né?
Outra coisa Exatamente. também, o estresse, o estresse muito alto, o cortisol muito alto, ele é neurotóxico. Então a pessoa se torna muito irritada e a pessoa se torna uma pessoa assim, que com baixo nível de inteligência. Né? O estresse é um veneno para o nosso sangue, né? E o sangue contaminado é o terreno fértil para qualquer doença. As nossas células não foram programadas para viver nesse estresse constante, igual você falou. O estresse é o mecanismo do nosso próprio organismo para poder ou lutar ou fugir, né? Luta ou fuga. Mas isso perante perigos reais. Agora, o problema é que hoje nós vivemos numa sociedade que é bombardeada pelas más notícias, pela mídia sensacionalista, que só causa um medo do futuro, uma antecipação de coisas negativas que poderão acontecer. E o cérebro não faz uma distinção entre o que é real do que é imaginário. Então, antes, nossos ancestrais, eles usavam o estresse para lutar ou para fugir das bestas selvagens. Hoje, o nosso cérebro interpreta todas as informações que nós recebemos, tipo, já vem a segunda onda do Covid, e agora o que vai ser de nós? Vai vir a crise econômica, o desemprego, as pessoas estão perdendo todo o sustento financeiro. Só em BH agora há mais de 100 mil infectados com Covid e a maioria deles nem sabe que tem. Todas essas notícias que nós recebemos da mídia, o único que fazem é disparar o nosso modo alerta. E o cortisol ser segregado, a adrenalina e noradrenalina também, contaminar o nosso sangue. Então, isso a prazo, não vou falar nem a longo prazo, a curto prazo, faz com que os nossos circuitos fritem. E aí nós recebemos a nota, que são as doenças, né? No meu caso foi o câncer, mas todas as doenças têm um fator emocional. Sem dúvida. É muito interessante, né? E, pastor, uma coisa que eu gostaria de abordar, que você tocou aí, que eu acho que é muito pertinente para o momento, é sobre essa questão da pandemia, né? E a forma que a gente vê isso, nós do Instituto Ana Cainós, nós que trabalhamos com medicina integrativa, a gente vê que a mídia está muito focada na doença. Então, essa medicina integrativa, ela inverte o processo. O olhar dela é para a saúde. Né? Hoje se fala muito na doença, se fala muito em respirador, se fala muito em corticoide, mas eu quase não vejo falar em atividade física, que a atividade física é uma polipílula, né? A dieta saudável. Segundo o criador da macrobiótica, ele diz que a dieta muda o futuro, o destino das pessoas. E isso é uma grande verdade, né? Como que a dieta influencia nas pessoas. Não vejo falar sobre suplementação, sobre vitamina D, sobre zinco, né? Que isso aí fortalece, estimula muito o nosso sistema imunológico. Uma coisa importante é a gente tentar ter essa visão, né? Ao invés de ficar olhando para o inimigo, a gente olhar para a gente. Agir um corpo forte, pode vir a doença que for, que ele resiste melhor a essa condição. Exatamente. E uma coisa que eu tenho visto, pastor, que a gente tem feito muito reposição de vitamina D. Vitamina D tem um nome errado, não é vitamina, é um hormônio, que ela tem receptor na célula para vitamina D, né? O nome certo seria o hormônio D, é o hormônio mais potente que nós temos. E nós temos feito essa reposição. E ela tem estimulado demais o sistema imunológico. Uma coisa que eu quero falar para as pessoas, para observarem isso. E tem sido muito frequente a gente pegar assim, vitamina D lá em níveis muito baixos. 9, 11, 7. Era meu caso, lembra? Meu caso era 11. Eu me lembro, era 11. E a vitamina D ela já é considerada na verdade, uma vacina de câncer, né? Então, é muito importante as pessoas estarem alertas a isso mesmo, né? Agora, pastor Fernando, você tocou num ponto muito importante. Quando a gente estuda sobre câncer, eu e o Robson fizemos um curso recente em São Paulo,
E assim, e foi falado sobre as causas, né? Então a gente sabe que existe um percentual que vem, que é genético, existe um grande percentual que vem através da nutrição, né? Então hoje as pessoas estão, na verdade, alimentadas, mas não estão nutridas. E existe um percentual grande que tem a ver com a parte emocional. Sim. Quando eu estou atendendo alguma pessoa que está com essa patologia, eu faço uma pergunta assim: você sabe o que provocou, quando provocou, em que momento na sua vida você percebeu? E eu fico estarrecida ao ouvir as respostas, que praticamente todos sabem onde foi esse momento inicial. E muitas vezes eu ouço das mulheres assim: ai, quando eu me separei, passou 6 meses, esse câncer apareceu. Outra já relata, eu tive um problema seríssimo com o filho, né, Robson? Nós atendemos uma paciente agora recentemente que veio inclusive da Bahia para ser atendida aqui no Instituto, e ela relatou isso, uma situação com o filho. Então, assim, é você que é especialista nessa área, né? Na verdade, acabou de ter um evento aí maravilhoso que nós, infelizmente, perdemos, mas vamos fazer novamente quando estiver agora em janeiro. Isso Eu aí. queria que você falasse um pouquinho sobre esses gatilhos emocionais, assim, por que as pessoas estão tão expostas a essas doenças e por que elas vêm através dessas situações, desses gaps aí emocionais? Olha só, aqui eu até procurei, né, a respeito do câncer. Os 3 fatores. Isso a medicina Isso, é isso mesmo. tradicional tristemente não considera, né? É. Esses 3 fatores são a desnutrição, a intoxicação e os conflitos emocionais. Você falou sobre a desnutrição, era meu caso. Desnutrição não é você não se alimentar, é você não se alimentar corretamente. É isso mesmo. Minhas células estavam desnutridas, mesmo eu comendo muito e comendo errado. Depois Inclusive, vem. você estava assim, até bem acima do peso, não era isso, Fábio? Sim, sim, sim. Eu Então, às vezes a cheguei a. pessoa acha que a pessoa está desnutrida é aquela pessoa que está com baixo peso e não tem relação nenhuma, né? Na verdade, você pode Não. ser uma pessoa com sobrepeso extremamente desnutrida. Eu estava 30 quilos a mais e estava desnutrido a nível celular. Então, aí entra a desnutrição, né? Depois a intoxicação, que foi algo que eu passei a entender com vocês, a questão dos metais pesados. Eu Uhum. não vou entrar na área de vocês. E o terceiro fator que você mencionou, que é o fator que eu venho trabalhando há anos, que é a gestão emocional, né? Todo evento traumático que não é resolvido, fica no subconsciente e o nosso cérebro nos faz reviver ele mesmo que inconscientemente. Então, se você analisar os casos, vou falar do câncer, que foi a doença que me acometeu. Em todos eles você vai se deparar com conflitos emocionais. A falta de gestão emocional, tanto de resolver os eventos traumáticos, poder ressignificar esses eventos traumáticos, como o gerenciamento do estresse, que é, na verdade, o estresse é a raiz para o fruto que é a ansiedade, é o que está detonando não apenas o emocional das pessoas, senão também o organismo das pessoas, né? Porque o estresse, igual o Dr. Robinson falou, ele faz com que o sangue fique envenenado. Então, o que eu percebo? Que nós somos seres integrais. Biblicamente, isso é uma verdade incontestável: espírito, alma e corpo. Nós não fomos ensinados a cuidarmos nem da alma, nem do corpo. Só Uhum. focamos no que são as disciplinas espirituais quando se foca, porque tristemente hoje no evangelho contemporâneo, nem o espiritual as pessoas têm focado. Mas era a ideia, né? A alma, que é todo o emocional, tem ficado muito de lado. Tristemente, a maior parte das igrejas não ensinam as pessoas sobre como gerenciar o estresse, como poder gerenciar os pensamentos, como poder controlar as emoções, como poder ter ações mais equilibradas, como mudar os hábitos,
como mudar os comportamentos negativos. Então, esse desequilíbrio emocional se traduz num desequilíbrio também fisiológico. E eu creio que os nossos resultados são emocionais. Então, a doença é um resultado emocional, porque toda decisão tem a fonte primária nas suas emoções. Então, a doença não apareceu da noite para o dia. O sintoma pode ter aparecido, mas a doença não apareceu da noite para o dia. Foi todo um processo de decisões erradas. Assim, o fator genético, que é o que a maioria das pessoas considera como o fator fundamental para o desenvolvimento do câncer, já está comprovado que é, nas porcentagens, muito baixo. O fator genético não é a sentença de que você vai desenvolver a doença. Porém, a epigenética, que aí entra os mecanismos epigenéticos, o ambiente influencia todo o comportamento dos nossos genes, das nossas células. Então, se eu tenho eventos traumáticos que eu não soube tratar, que eu não encerrei, isso vai causar que meu organismo também receba o impacto do emocional. Então, você acabou de falar sobre as mulheres e o câncer de mama, os divórcios, toda essa parte do estresse. Eu resumo basicamente nos traumas, gerenciamento do só produto do estresse. Então, a ansiedade, que hoje é o mal do século, poderia ser melhor tratada se tratássemos do estresse primeiro. E os traumas são as duas coisas, os dois fatores emocionais que eu vejo que engatilham todos os processos de doença, né? Então, é importante a gente considerar toda a doença como multifatorial, enxergar a parte que é genética, que tem a sua porcentagem, não tem como eliminar, é baixa, mas tem uma influência, a parte da alimentação, a parte do sono, a parte da gestão emocional e a parte também dos metais pesados. Eu encarei o câncer dessa maneira. Eu mesmo tive que enxergar para mim mesmo e rever alguns eventos traumáticos que eu nem tinha muita noção que tinha acontecido. Mas uma das coisas que me ajudou muito foi eu ter esse autoconhecimento emocional. Então, eu assisti um documentário que eu recomendo para todas as pessoas que estão conectadas, que é HEAL, H-E-A-L. HEAL é o documentário onde os cientistas mais integrativos falam a respeito das doenças. E numa dessas entrevistas, numa mulher com um linfoma, também que chegou, inclusive, a ter uma morte por alguns minutos, ela falou a respeito da falta de perdão que ela tinha com o pai dela. E como, quando ela perdoou o pai, ela começou um processo de cura, mesmo sem seguir todo o tratamento da medicina tradicional. Então, eu tive que passar por isso. Eu não sabia, eu perguntei à minha mãe quando eu vi esse documentário a respeito da gravidez, como tinha sido a gravidez, como tinha sido o parto e como tinham sido os primeiros anos. Eu não sabia que meu pai não tinha acompanhado a gravidez da minha mãe, porque meu pai estava longe. Não sabia que meu pai não tinha estado no meu parto e também não sabia que nos primeiros 2 anos ele não tinha estado comigo. Então, conscientemente, eu não tinha um bloqueio com meu pai, mas inconscientemente eu tinha um bloqueio emocional, eu tinha um trauma a respeito da ausência do meu pai. Quando eu comecei a tratar isso, eu comecei também a ter uma melhoria muito significativa. Então, a gestão emocional é um dos fatores que eu creio é fundamental para todo esse processo de cura, não apenas emocional, senão a cura física. É impressionante a gente entender isso aí e assim assimilar como realmente uma verdade absoluta, porque é o que a gente vê
no dia a dia são assim, são esses relatos mesmo, né? E pastor, eu quero fazer uma pergunta. Então, a gente consegue reverter essas situações, então, de trauma, Sim. situações que, por um acaso, né, puderam ser gatilhos para esse tipo de patologia? A gente consegue dar uma outra interpretação ao que nos aconteceu. O nosso cérebro é neurobiologicamente conectado. O que isso significa? Que para cada evento, o nosso cérebro ele cria uma história com uma narrativa que tem um início, tem um meio e tem um fim. Cada evento que nos acontece, o nosso cérebro cria essa conexão e cria também a história. Então, existem basicamente dois tipos de história que o nosso cérebro cria: de dor ou de prazer. De dor quando o desfecho foi negativo e de prazer quando o desfecho foi positivo. Então, de dor, nós queremos evitar que o evento se repita. De prazer, nós queremos que aconteça novamente. Agora, todo trauma é basicamente um evento de intensidade muito alta que não tem, a pessoa que recebe essa intensidade não tem a capacidade de resposta e que desenvolve os mecanismos de defesa ou as muralhas que vai fazendo, vai construindo para tentar evitar ser ferido novamente. Os traumas, aí está a doutora Miriam fez o coaching emocional, viu? Acontece de 0 aos 7 anos de idade. Então, eu tinha um trauma que eu não sabia que eu tinha. Passei a saber porque fui despertado nesse documentário de um linfoma, muito parecido ao meu caso. Aí eu perguntei para minha mãe e ela me falou sobre esses 3 eventos. Qual é a maneira de você resolver um trauma? O trauma só pode ser resolvido com um passaporte. Qual é o passaporte? O perdão. Não tem como sair do trauma sem você liberar perdão. O perdão é o passaporte para o futuro. Então, não interessa o que aconteceu, o importante é como nós reagimos ao que nos aconteceu. Então, a ressignificação é você rebatizar as suas memórias de dor e dar um outro significado. A maioria das pessoas se perguntam por que isso me aconteceu. E essas perguntas não têm respostas. Se você mudar a pergunta, você vai mudar também o estado emocional. Ao invés de perguntar o porquê me aconteceu, para que me aconteceu? Como é que isso vai me ajudar? Eu poderia ter perguntado por que Deus permitiu que eu desenvolvesse um câncer. Por que aconteceu comigo se poderia ter acontecido com tanta gente ruim? E teve que acontecer comigo. Que as pessoas se perguntam, por que me fizeram? Por que tal pessoa foi injusta? Por que eu passei por esse abalo emocional? Isso não tem resposta. O que tem resposta é o para quê. Deus não responde o porquê. Nem de Jesus ele respondeu o porquê. Jesus diz, por que me abandonaste? Não houve resposta. Porque Deus não responde o porquê. Deus responde o para quê. E no para quê, você entende algo. Você entende que o que te aconteceu não te aconteceu para te destruir, senão que te aconteceu para te deixar mais forte, porque a dor, quando ressignificada, te deixa mais forte, te deixa mais sábio, te deixa mais empático e ainda pode te dar dinheiro, porque a tua história de superação é a história que pode ser contada para as pessoas. Nós não gostamos de ouvir histórias de dor, mas todos nós gostamos de ouvir histórias de superação. Qual a diferença entre uma dor e a superação? A dor é focar no negativo que me aconteceu. A superação é entender que o que me aconteceu me deixou mais forte, me deixou mais sábio, me deixou mais empático, me fez conectar melhor com a dor de outras pessoas. E eu tenho uma frase que é a seguinte: na área na qual nós fomos mais machucados, é a área na qual Deus vai nos usar para curar outras pessoas. Então, quando eu entendo isso, eu não fico com raiva da pessoa que me fez algo, senão que eu entendo algo, que até mesmo essa pessoa que fez algo negativo contra mim, foi um professor na minha vida. Toda pessoa que passa nas nossas vidas é um professor.
alguns te ensinam o que não é para fazer. Então, foi um professor, me ensinou. E por causa disso, hoje eu sou mais forte, sou mais sábio, sou mais empático e eu posso também até monetizar a minha história de superação. Então, o perdão é a chave para resolver todo evento traumático, toda memória de dor. Pastor, maravilhoso a sua colocação. Acho que ensina muito pra gente, né? Porque o ouro, ele se refina no fogo, né? É o fogo, Exatamente. a prova, né? Que refina, que purifica o ouro, né? Então, essas situações mudam, né? Nos fazem pessoas assim, mais experientes e mais maduras. Mais sábias, né? Muito mais Sábias, sábias. Porque, primeiro, o que não te matou te deixou mais forte. Fortalecida, é verdade. Olha, esse assunto é tão interessante e você, assim, é extremamente entendedor desse assunto que a vontade de ficar falando só sobre essa parte emocional realmente a noite toda aqui. Mas eu queria puxar um pouquinho a sardinha agora para o nosso lado, lá da área da nutrição, né? Então, assim, Vamos lá. o que mudou na sua vida, né, com essa experiência em relação, então, à sua alimentação? O que você mais observou assim de mudança importante e que te marcou desse período do que você como você se alimentava antigamente e agora? Como é que está a sua alimentação hoje? Você esteve na clínica semana retrasada, nós fizemos o exame de microscopia de campo escuro e estava ótimo, né? Foi um exemplo de exame lá para os nossos outros pacientes. Mas me conta um pouquinho o que mudou. Olha só, eu mudei muitos hábitos ruins que eu tinha. Um deles era a alimentação errada. Hoje, minha alimentação, eu faço jejum intermitente. Eu decidi fazer o protocolo de 20 horas. Então, eu só abro a janela 4 horas, tá? Mas é por causa justamente do que aconteceu comigo, eu entendi, e através do conhecimento até que vocês mesmos me deram, as células, quando passam todo esse tempo de jejum, de mais de 20 horas, elas entram na autofagia. Eu acho que essa é a palavra, né? Uhum. Autofagia, isso. Então, isso é muito benéfico para as células e, portanto, para o organismo. Eu faço jejum intermitente de 20 horas, eu evito os carboidratos, eu evito o glúten, porque tanto glúten quanto a glicose são o alimento das células cancerígenas. Isso é muito importante falar. Glúten e a glicose são o alimento das células cancerígenas. É tão real isso que quando se faz a PET scan é feita com glicose radioativa. Exatamente, para que as células vão direto. Exatamente. É como se elas vão morder a glicose, né? Então, eu faço jejum intermitente, evito carboidrato, açúcar eu não tenho mais dentro do que a minha alimentação. Glúten eu eliminei praticamente por completo. Eu como mais verduras. Eu tinha muita dificuldade com isso. Eu ainda continuo me disciplinando, mas hoje a minha alimentação é muito menos carboidratos e é mais a parte das colorida do prato, né? Que são os legumes, são as folhas, que era algo que eu não tinha costume. Muito bacana, muito bom. Ô, pastor, e uma coisa que eu achei muito bacana em você é sobre a sua atividade física. Eu não fazia. Isso é importante. Eu era muito sedentário. Muito sedentário. Então, eu passei a fazer atividade física, a fazer o elíptico. E isso me ajudou bastante, porque nós somos praticamente 70% água. E a água pode ficar parada ou pode ser um manancial. Então, no meu caso, era água parada, água contaminada, parada. Hoje não. Hoje eu faço atividade física, eu mudei a alimentação, mudei a questão da atividade física. O sono também é muito importante. Eu não dormia, eu achava que a noite tinha sido feita para a gente poder trabalhar melhor. Hoje eu
eu tiro o tempo necessário para o meu corpo poder descansar. E aprendi a ativar melhor essa parte do sono com a melatonina. Eu tomo melatonina todos os dias antes de dormir. Melatonina é um hormônio, uma vitamina, a gente não sabe o que é no final, né? Se hormônio de É vitamina. isso aí. Porque a melatonina ela tem tantas ações, né? Que eles não sabem como classificar. E uma das ações da melatonina é que ela é anticâncer, né? Exatamente. Eu tomo melatonina, eu continuo com suplementos de vitaminas em altas doses, vitamina, por exemplo, D3, eu Também. continuo tomando em altas doses, vitamina K, vitamina C, vitamina B, além da alimentação controlada, eu uso suplementos. Eu tomo 12 cápsulas por dia de suplementos manipulados, só para poder ter essa nutrição equilibrada para as minhas células. Isso é muito importante, né, pastor? Muitas vezes as pessoas elas chegam para a gente e falam assim. A gente fala muito sobre essa questão da dieta, né? Sobre a retirada de alimentos inflamatórios, como o glúten, como o leite derivados. Leite também eu não faço mais consumo. E as pessoas falam, mas é muito caro esse tipo de alimentação. E a gente tem percebido, né? Eu tenho falado muito para as pessoas que caro é a doença, né? Exatamente. Hoje eu estava numa estética fazendo minha unha e eu estava ouvindo uma pessoa falando que a tia está com câncer nos pulmões e o quimioterápico que ela toma é R$ 1.000 cada comprimido, que são 30 comprimidos no mês, ou seja, em torno de 30 mil por mês o quimioterápico. Então, assim, a gente sabe que, né, o sacolão é a farmácia de Deus, né? Então, se as pessoas realmente tiverem mais esse hábito, né, como o Robson sempre fala para os pacientes, de descascar mais, né, desembrulhar menos, a gente vai realmente colher esses frutos. E cada protocolo, por exemplo, que eu fazia, vou falar da Gaziva Shop. Cada 1.000 ml que eu tomava era mais de R$ 30.000, só de um protocolo. Metrotexate era muito mais ainda. Então, realmente, cara é a doença. Cara é a doença. E Deus é tão sábio que Ele deu todos os recursos nas folhas. Na natureza se encontram todos os recursos e dentro de nós, né? Na natureza, na parte da nutrição, dentro de nós, na parte emocional. A farmácia está dentro de nós. É verdade. E, pastor, uma coisa interessante sobre nutrição é que toda doença ela tem um fundo nutricional. Eu acho que isso é algo fantástico, né? E o que você falou também, que existe uma diferença entre a pessoa estar nutrida e alimentada, né? A pessoa pode estar até saciada, alimentada, mas será que ela está nutrida? E o grande questão, né, como você disse que você se suplementa, eu me suplemento, a Raquel, e a gente indica lá no Instituto Ana Cainosa, que hoje em dia os produtos, né, a nossa dieta está muito pobre em nutrientes. Então, a gente está precisando de fazer uma suplementação, sim, de forma quase que generalizada, não é? E outra coisa, o que acontece? Que às vezes você alimenta e o corpo precisa de um neurotransmissor, precisa de um hormônio, e você não tem uma matéria-prima. Então, aquele hormônio não é formado. Então, o que acontece é que nisso começa o processo de padecimento, de adoecimento. Exatamente. Aí você vai num médico da medicina tradicional, ele vai lá, passa um remédio. É como se a fábrica estivesse pegando fogo. Você desliga o alarme, você para o sintoma, mas você não resolve o problema, a questão do problema, né? Então, nisso aí que estamos abordando hoje, a gente está indo no cerne da questão. O que você falou, a questão do sono. O sono é o momento que o carro vai para o box e ali são feitos os hormônios, ali as células velhas são jogadas fora, né? A questão da nutrição, isso é fundamental. Sem uma nutrição saudável, a pessoa não tem saúde. Pode viver, mas vai viver a base de medicamento. Outra coisa que você fez, que eu achei fantástico, a atividade física, né?
A atividade física é uma polipílula, né? Sim. E ter o gerenciamento do estresse. Hoje eu fico vendo como que as pessoas andam estressadas, né? A questão do celular, né, pastor Fernando? Eu acho que é bom a Sim. gente abordar essa questão. Hoje as pessoas perderam o limite. Tenho atendido muitos pacientes no consultório com insônia. Quer dizer, o paciente vai, a pessoa vai, leva o telefone para a cama, o cérebro não descansa, né? Hoje foi um paciente, lá, o último paciente que eu atendi agora, ele me estava mostrando o zap dele, tinha mais de 1.000 mensagens que ele não leu. Então, quer dizer, a gente está num ativismo, né? Num quadro de ansiedade, num quadro de intenso. O cérebro não consegue ter aquele relaxamento. E com isso surgem as doenças, né? Exatamente. Pode falar, Pastor Raquel. Fernando, não, só para dizer que, assim, infelizmente, nós estamos com 2 minutos para terminar essa Uau. live. Passa tão rápido, né? É um assunto tão, assim, Empolgante. porque é quando a gente começa a alertar as pessoas, a gente nem vê o tempo passar. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem final, porque realmente nós temos sido muito procurados, né, por pacientes com essa patologia, e o seu case é extremamente inspirador. Então, eu queria que você deixasse aí uma mensagem para essas pessoas, porque a palavra câncer não é uma sentença de morte, né? Então, a gente Não. tem que deixar isso claro para as pessoas. E a palavra final seria cuidarmos do nosso ser de maneira integral. Espírito, alma e corpo. Deus vai fazer o impossível, mas nós temos que fazer o possível. E o possível tem a ver com as ações e os hábitos que nós podemos desenvolver para cuidarmos do nosso templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, eu creio que é importante revisarmos os nossos hábitos. Como você está se alimentando, você está fazendo atividade física, você está tendo também a qualidade na alimentação, você está gerenciando as suas emoções. E o fator espiritual não é menos importante. O fator espiritual para mim foi chave, como eu falei. Deus me deu uma palavra. Então a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Essa palavra foi a que me sustentou. Todo o meu processo foi sobrenatural, com os recursos naturais e até os recursos da medicina. Então, não podemos dissociar o espiritual do que é o natural. Nós temos que viver integralmente. Amém. 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 Agradecemos, assim, então, imensamente, né, a sua Obrigado depoimento. vocês. Muito obrigado, pastor Fernando Guilherme. Muito obrigado por essas explicações, por esse esclarecimento, pela sua vida. A gente é muito grato a Deus por ela. Obrigado Na verdade, vocês. O médico aqui foi você, hein? Não, vocês me ajudaram muito nesse processo do sistema imunológico. O sistema imunológico é como um caminhão que pega o lixo. Todos nós temos células cancerígenas, porém o sistema imunológico limpa esse lixo. Só que quando tem má alimentação, falta de sono, estresse, o sistema imunológico fica deprimido. Então, vocês me ajudaram a reativar o caminhão para pegar todo esse lixo. E ele está ativo hoje, e ele está praticamente pegando o lixo como deveria ser. Eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês. Eu fiz o seu exame de microscopia de campo escuro, vi seu terreno biológico. Eu fiquei muito feliz, né? Você está de parabéns, viu, pastor? Ó, obrigado, obrigado, queridos. Obrigado por todo o apoio que vocês me deram. Então, nós agradecemos muito e te convidamos, né, te convidamos para fazer outras lives dessas. Pode contar com... Vamos fazer um evento, 2021, vamos fazer um evento para abordar tudo de maneira integral. Vamos sim, vamos fazer, vai ser bênção demais. Muitas pessoas precisando ouvir essa palavra maravilhosa, inspiradora, que é a sua história, que é tudo aquilo que você tem aí para contar e acrescentar na vida de muitas pessoas. Muito obrigado, viu, pastor? Obrigado, pastor. Obrigado a vocês. Beijão aí na Débora, na Shelon. Deus possa abençoar a vida de vocês. Amém. Viu? Beijo no coração. Beijão. Tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Acho que não sei.